Então, boa noite a todos e a todas. Hoje é o dia 15 de outubro e nós vamos começar a leitura do livro As Qualidades Anímicas Planetárias e sua aplicação na biografia da doutora Gudrun e da doutora Angélica. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês e quero começar com o verso, pode ser? E depois a gente vai se apresentar um pouquinho. Então vamos lá. O verso é aquele que eu mandei para vocês. Eu levo o sol em mim, ele me guia como um rei no mundo. Eu levo a lua em mim, ela mantém a minha forma. Eu levo Mercúrio em mim, ele mantém unidos sol e lua. Eu levo Vênus em mim, sem seu amor nada existe. Ele se reúne a Marte, que fala o meu ser em palavras, para que Júpiter tudo ilumine com sua luz de sabedoria, e Saturno maduro irradie o meu ser em cores. Rudolf Steiner. Bem, então, vou falar? Nós temos uma dinâmica, né? Então, nós temos pessoas novas hoje. O nosso grupo é composto de 17 pessoas. Nem todas as pessoas entram, né, presencialmente, algumas vão assistir, a gente grava. E aí eu coloco essa gravação no YouTube, mas numa forma não aberta ao público, mas numa forma que a gente chama não listado. Ou seja, só quem tem aquele link que a gente vai passar aqui no grupo é que consegue assistir. Então, essa gravação fica restrita a esse grupo, tá, de estudos. Então, às vezes a pessoa não consegue estar participando e aí assiste durante a semana a gravação. É, a cada quatro encontros, a Eliana coloca as datas da participação, já lembrando que semana que vem não vai ter encontro, porque nós vamos estar no Centro Paulus. Então, não vai ter encontro. A gente vai pular uma quarta-feira e vai para a última semana de outubro. Acho que você já colocou, né, Eli, as Eu coloquei datas datas lá. Então, do. o nosso mês não é um mês corrido, né? Vocês já perceberam isso. Então, a gente já começou no dia 15 e vamos terminar além do dia 15 de novembro, por Isso, causa da falta, que vez por outra a gente não pode manter o ritmo, porque a gente vai para o Centro Paulos. isso. E então, a gente hoje vai buscar se apresentar, né, de maneira só rápida, porque a gente vai ter um tempo em que a gente vai estar juntos, né, nessa convivência com o grupo. Então, vocês poderem dizer o nome, a cidade de onde estão falando e o que motivou de forma muito breve. Se tiver estendendo muito, eu vou dar um coraçãozinho assim, colocar um coraçãozinho, aí vocês já lembram que tem que sintetizar a fala, para a gente não tomar muito tempo do estudo. Mas hoje, como é o primeiro dia, aí a gente vai pedir uma apresentação de vocês, bem sucinta. E só de 5 pessoas hoje, tá? A gente vai dividir isso para não ficar muito longo, Isso. tá bom? Então, se os novos quiserem se apresentar, podemos dar o lugar aos mais novos? Então, por favor, Bom, eu vou começar. ótimo. Meu nome é Manfred, eu sou agrônomo, moro em Itápolis, estou concluindo um projeto de pesquisa de uma agricultura antroposófica tropical, uma metamorfose
da biodinâmica europeia e estou numa transição, começando a trabalhar com escolas. Eu sou paisagista também e estou me dedicando aos jardins escolares, Ah, que legal. mas de outras instituições também, clínicas e Uhum, outras. Minha motivação é aprofundar o conhecimento dos sete planetas, porque eles fazem parte do meu trabalho com plantas e paisagens. uhum. E no âmbito humano, eu acho que eu li um livro da Gudrun que tinha os sete planetas, e é um assunto que eu quero levar adiante. Agradeço pelo espaço. Legal. Bem-vindo. Bem-vindo, obrigado. Quem mais? Andréia, pode? Boa noite, posso sim. Eu sou Boa Andréa, noite. eu estou em Campinas e sou professora, já também aí numa reta final, numa- querendo também me desvencilhar dos calendários escolares, estou aposentada já de um setor público, mas eu ainda tenho mais um ano e meio num outro. Na verdade, eu já fiz alguns estudos, né, dentro da antroposofia, aqui com um grupo de Campinas, e fiz um curso também de biografia humana, tanto diurna como noturna, com a doutora Heloísa do Rio. E aí estudo astrologia há um bom tempo, então eu tento juntar as coisas. E aí, quando eu vi, né, acho que foi pelo Instagram, eu fiquei sabendo do grupo de leitura do livro, eu resolvi me inscrever. Legal. Bem, Bem-vinda, André. Sinara, você pode se apresentar, então? Sim, eu sou Sinara, eu sou de Florianópolis, sou professora há 30 anos e mais de 20 anos na escola Waldorf Anabá. E como eu já saí da sala de aula, eu agora estou viajando entre os outros ramos da antroposofia para continuar esse estudo e vai ver onde é que o meu caminho profissional vai me levar. Eu sou formada em enfermagem também, então aliar enfermagem com pedagogia, com antropologia, né? Tudo me interessa. Estou muito curiosa. Uhum. bem, Tudo bem, bem-vindo. seja bem-vinda. Bom, Obrigada. Eli, a gente se apresenta? Então, Sim, começa? começo. Então, eu sou Eliana, a minha primeira formação é como fonoaudióloga, mas atualmente eu só atuo como aconselhadora biográfica e terapeuta floral. Eh, Estou com a Márcia nesta empreitada desses grupos de estudos que tem nos dado assim uma grande alegria. Uhum. Isso. Bom, eu sou a Márcia Lucena, minha primeira formação também é em psicologia, atuo como psicóloga e aconselhadora biográfica. Todas eu e Eliana, formadas pela ELEB, que é a Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo, e hoje a gente está, né, faz parte, né, da equipe da escola como docentes da escola, da ELEB. Por isso, na semana que vem, a gente vai estar com a turma lá do grupo 22, então não vai ter esse estudo. Muito bem, então vamos Vamos, iniciar. Você começa a leitura? começo. Assim, tem algumas. Vocês podem interromper, né? Podem fazer perguntas à vontade, pode trazer alguma vivência, alguma experiência. Vocês fiquem à vontade, porque é essa interação que é rica num grupo de estudos, né? Então, à medida que a gente vai lendo, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, vocês podem ir perguntando.
Então, eu vou ler Só aqui. vou, só vou colocar para o grupo, que eu sou mais antiga aqui, meu nome é Sueli, né? Assistente social, aposentada, e faço parte do grupo, acho que para conhecer, porque não é a minha área, então tenho muita vontade de conhecer, e também para me aprimorar. Eu acho que isso é muito importante, né? Trazer para a minha vida esses ensinamentos. Então, Isso. estou contente, moro na Zona Norte aqui de São Paulo. Obrigada, Obrigada, Sheila. obrigada, Sueli. Na Eu semana que que vem, agradeço. aí, ó, depois anota quem já se apresentou, Eli, que Ah, na sim, semana sim. que vem a gente vai conhecendo outras pessoas que não se Tá, apresentaram hoje, para que todos fiquem, né, estando Apresentar. apresentados. Muito bem. Então, eu vou começar a ler aqui, olha, Uhum. capa, tá? As influências exercidas pelas esferas planetárias sobre a vida humana, conforme são descritas por Rudolf Steiner, 1961-1925, em suas inúmeras palestras sobre as relações kármicas, são aqui abordadas em conexão com as atuações das hierarquias celestes e as imagens simbólicas da mitologia greco-romana, trazendo novos conceitos e possibilidades para o aconselhamento biográfico. Com base em tais correlações, as autoras descrevem as características de cada tipo humano, vinculado a determinado astro do sistema solar, cada qual, por sua vez, representando uma hierarquia espiritual e um personagem mitológico com características peculiares. Após a descrição detalhada, sugestões são oferecidas no sentido de promover o equilíbrio entre as qualidades positivas e negativas de cada pessoa. Como elementos auxiliares na condução da terapia, uma série de biografias de destacadas personalidades da história cultural humana vem exemplificar o pertencimento a este ou aquele tipo planetário, seguindo-se comentários a respeito. Finalizando toda a exposição, um relato mitológico e 7 contos de fadas vêm ilustrar os conceitos básicos aqui apresentados, evidenciando de maneira metafórica a ancestralidade de tais conhecimentos que agora vêm à luz para o bem do ser humano moderno. Bom, e depois na outra contracapa tem a biografia, uma pequena biografia, uma pequena apresentação da Angélica Justo, que é de Minas Gerais. Ela nasceu em 1955, formou-se em medicina em 1982 e em filosofia em 2000 pela Universidade Federal de Juiz de Fora, cumprindo também a formação em medicina antroposófica em São Paulo, concluída em 1982. Em 1992, formou-se como aconselhadora biográfica no Grupo 1 da Artemísia, também em São Paulo. Foi cofundadora da Terapêuticum Rafael, do Jardim Escola Paineira, da Escola Livre Antroposófica, Formação e Estudos Biográficos, bem como do Instituto Gudrun Burkhardt, todos situados em Juiz de Fora, Minas Gerais. É também docente da ABMA, Associação Brasileira de Medicina Antroposófica. E a doutora Gudrun, talvez dispensasse apresentações, mas vou ler aqui. Nasceu em São Paulo, em 1929, formada em medicina pela USP, trouxe a medicina antroposófica para o Brasil, tendo sido cofundadora da Clínica Tobias e da Artemísia, Centro de Desenvolvimento Humano em São Paulo. É também cofundadora da Associação Sagres, Centro de Educação de Adultos em Florianópolis. Desde 1988 na Europa e 1993 no Brasil, dedica-se a formações de profissionais que desejam ampliar sua visão nas áreas médico-terapêutica, pedagógico-social, mediante o conhecimento da biografia humana. Reside atualmente em Florianópolis. A doutora Gudrun já faleceu. E aqui atrás o Sol, a Lua e os planetas do sistema solar
em suas antiquíssimas ligações com sucessivos estágios evolutivos da Terra, exercem significativa influência sobre os tipos humanos que lhes são correspondentes e afins. Reunindo numa única abordagem as características desses tipos humanos planetárias e as atuações das hierarquias espirituais sobre seu destino terreno, este livro vem oferecer, à luz de importantes biografias e narrativas mitológicas e ancestrais, novas ferramentas para o autoconhecimento e aconselhamento biográfico. Ele estava lá, né? Bom, daí tem um sumário enorme com, vamos ver. Ah, não tá separado por capítulos, mas tem vários capítulos aqui, né? Mas vamos começar com a introdução. Eu leio ou você quer ler, Márcia? Pode ler, pode começar. Depois, aí que você quiser dar uma parada, aí eu pego. E Tá quem bom. quiser pegar também do grupo, Ó, tá à vontade. né, fica à vontade, porque aí fica bem dinâmico também, né? Então, eu vou começar. Colocar uma Introdução. coisa? Eliana, posso colocar uma coisa? Aqui logo na primeira contracapa, de escritas por Rudolf Steiner, tá 1961, não seria 1861? Mil oitocentos e É, sessenta e um, é isso. com certeza, 1861. Pois é, porque você falou 1961, eu fiquei É. quieta. Eu esperei você parar antes de entrar. Eu parei e fui direto. É, Então seria obrigada. 1861, né? Isso. 1861. Sim, Uhum, obrigada, viu? nada. Então, vou lá. As sete diferentes tonalidades, bem como as sete notas musicais, conferem à individualidade características anímicas diversas. Assim como cada indivíduo dispõe de uma constituição física e um temperamento particulares, ou possui uma qualidade zodiacal, isto é, um signo peculiar, possui também diferentes qualidades planetárias que lhe servem de instrumento anímico na vida terrena. Geralmente, nós somos tingidos por mais de um tom, apresentando características mais acentuadas de dois ou três deles. E precisamos conhecer essas qualidades anímicas para usá-las melhor durante a vida, pois elas se manifestam por meio de diferentes atitudes frente à mesma. De forma mais pura, essas qualidades se manifestam com o nascimento do corpo astral, ou seja, durante a fase dos 14 aos 21 anos, quando aparentemente algumas pessoas mudam de temperamento. Em realidade, não se trata de uma mudança de temperamento, mas de uma sobreposição da qualidade planetária ou zodiacal ao temperamento. Isto tem uma grande importância durante a adolescência, pois o professor pode ajudar os alunos a superar suas unilateralidades. Nosso corpo astral também é acessível à autoeducação, à formação e à metamorfose, que ajudam na prevenção de doenças físicas e anímicas. Durante a vida, as atitudes anímicas mudam mais facilmente do que o temperamento ou a constituição física. Nós podemos usar principalmente nas áreas profissional e social os lados positivos de uma qualidade ao conscientizarmos e trabalharmos os negativos. Tudo bem até aqui? Rudolf Steiner, 1861, agora está certo, 1925, fundador da antroposofia, proferiu uma série de palestras sobre o karma, observações esotéricas das relações karmáticas, das relações kármicas. E aqui está a referência do GA 236, que contribuem para uma melhor
compreensão das esferas planetárias e do modo como estas atuam na vida humana, além de citarem alguns exemplos de personalidades mais tingidas por uma ou outra esfera planetária. Existe o que podemos chamar de uma sabedoria universal primitiva, o que o homem pode compreender, o que ele pode conhecer e perceber, o que ele ganhou em ideias e concepções, tudo o que ele alcançou por meio da imaginação clarividente, da inspiração e da intuição. Tudo foi vivido e conhecido antes pelos seres que são superiores a ele. Isto é uma citação que está no livro da doutora Gudrun, Os Fundamentos Antroposóficos para a Pesquisa do Karma, e também no GA 110 de Rudolf Steiner. Então, tudo bem até aqui? Ele está falando da constituição do homem, né? Então, ele falou dos temperamentos, que principalmente aparecem a partir do segundo setênio, e depois há essa superposição das qualidades anímicas, essa superposição das qualidades anímicas relacionadas a essa influência dos planetas na nossa alma. Então, os temperamentos estão apoiados no corpo etérico, a gente já viu isso nos outros livros, né? E as qualidades planetárias estão apoiadas no corpo astral. Tudo bem? Boa noite, Mas, Violeta. boa noite, Violeta. Boa noite. Boa noite. Nós, nós estamos na página 15 do livro. Então, continuamos? Você quer falar alguma coisa, Márcia? Então, tá ok. Algum ponto, alguma da leitura chamou a atenção de vocês? Querem trazer alguma coisa do que foi lido, da introdução? Senão a gente vai seguir. Aí eu posso pegar ele daí. Tá bom. Universo, cosmo, galáxias, estrelas e planetas. O universo é o que existe fisicamente, a soma do espaço e do tempo, e as mais variadas formas de matéria, como galáxias, planetas, estrelas e os componentes do espaço intergaláctico. O termo universo pode ser usado em sentidos contextuais ligeiramente diferentes, denotando conceitos como o cosmo, o mundo ou a natureza. Cosmo, palavra originada do grego cosmos, é usada para definir o universo em seu conjunto, toda a estrutura universal em sua totalidade, que é o macrocosmo. O cosmo é a totalidade de todas as coisas desse universo ordenado, desde as estrelas até as partículas subatômicas. O filósofo grego Pitágoras foi o primeiro a utilizar o termo cosmo para referenciar o universo, talvez querendo referir-se ao firmamento estelar. As primeiras tentativas do homem no sentido de explicar a origem do cosmo foram os mitos. A mitologia grega, por exemplo, diz que no princípio havia o caos e sua esposa Nix, a noite, sem que nada existisse à sua volta. Não existia o sol, a lua, a terra ou o céu. Não havia nada além de uma densa escuridão e de um imenso vazio, sem começo nem fim. E em algum momento surgiu seu filho Érebo, personificação das trevas e da escuridão, o lugar desconhecido onde reside a morte. Havia apenas o silêncio e o vazio no cosmo. Então nasce Eros,
produzindo um início de ordem, e faz luz e dia, e assim Gaia, a terra, aparece. Érabo e Nix se unem e dão nascimento ao éter, a luz celestial, e ao dia, a luz terrena. Gaia, por si só, gera Urano, o céu. Urano torna-se o esposo de Gaia e a recobre por todos os lados. Da união de Urano e Gaia surgem todas as criaturas, os titãs, os cíclopes e os deuses. Nos três primeiros setênios, reflexos das esferas Não, não, planetárias. não, não. Márcia, não. Peguei, É o troquei. Então trocou. pega daí você. Pega do A, seguinte. a ciência atual aceita a teoria do Big Bang, segundo a qual o universo teria surgido de uma grande explosão há cerca de 13 bilhões de anos, quando as primeiras estrelas e galáxias se formaram. Na Bíblia, no livro do Gênesis, a criação do mundo por Deus acontece em 6 dias, sendo o sétimo dia o dia do descanso. Segundo a Cabala, a tradição esotérica e mística do judaísmo, a criação do mundo e do homem deu-se por emanações de um princípio denominado Ein Sof. Essas emanações são denominadas Sefirot, sendo em número de 10, e seu conjunto forma a árvore da vida, que representa esotericamente o homem primordial, o Adam Kadmon. O mundo material é a base da árvore da vida, que está associada a Adonai, Deus. Na teosofia, fundada por Helena Petrovna Blavatsky, 1831-1891, e outros, explica-se que o cosmo é emanado de um princípio denominado Parabrahman, que não é o Deus criador segundo as religiões monoteístas. Essa manifestação do cosmo ocorre de forma periódica, num ciclo eterno, sem início nem fim. A cosmogênese da teosofia tem suas raízes na filosofia oriental, particularmente no hinduísmo e no budismo, e influenciou as assim chamadas ciências ocultas. Segundo Rudolf Steiner, em seu livro A Ciência Oculta, a antroposofia, ciência do espírito, descreve a origem do universo e do ser humano. A dissociação entre ciência, religião e arte tem levado a humanidade a diversas crises existenciais, principalmente no que concerne à bondade, à beleza e à verdade. Na época atual, nós devemos, embora vivamos no mundo físico, empenhar-nos para alcançar o elemento anímico e espiritual da nossa natureza humana, de uma forma consciente, por meio da consciência ampliada, sem perder o contato com a realidade terrena. Isto é possível trazendo à consciência a cognição imaginativa, a inspirativa e a intuitiva em meio à realidade prática do dia a dia, com a convicção de que nossa existência possui uma parte não visível aos olhos físicos que chamamos de suprassensível. A dissociação entre nossa parte física e anímico-espiritual, em decorrência de estresse ou estados doentios, pode causar-nos adoecimentos físicos e psíquicos, com grandes conflitos existenciais. O conhecimento e o reconhecimento contemplativos antroposóficos deverão ser cultivados em nossa alma mediante as cognições imaginativa, inspirativa e intuitiva da realidade do mundo espiritual, tanto na ciência quanto na arte e na religiosidade. E aqui no rodapé
Essa referência é para o conhecimento dos mundos superiores, a iniciação para se aprofundar um pouco nessas cognições citadas aí. A ciência espiritual ou antroposofia nos permite perceber como a matéria começou a existir, originando-se de um elemento espiritual, até então o único existente. A ciência vigente busca explicar o início da vida por meio de uma orientação física. Em A Ciência Oculta, Rudolf Steiner descreve os resultados de suas pesquisas espirituais quanto à evolução do universo e do homem. O referido elemento espiritual é o resultado do primeiro grande sacrifício das entidades cósmicas espirituais, os Elohim ou Exuvié, também denominados os espíritos da forma, que atuam nos amplos espaços, estabelecendo a configuração dos corpos celestes. Conforme é descrito no Gênesis, no Antigo Testamento, os Elohim criaram o mundo em 6 dias, quando da existência espiritual derivou-se o fogo, o ar, a água e a terra sólida, os seres do céu, da terra e o arquétipo humano. O cosmos surgiu de diversos processos que resultaram em diferentes estágios de condensação do elemento puramente espiritual primordial, diferenciando-se assim em matéria, ora mais, ora menos sutil, e resultando no que viria a formar os constituintes primordiais do ser humano e dos reinos da natureza. Toda a criação é revelada como substância espiritual nascente da vontade, da sabedoria, dos ritmos e das formas divino-espirituais. Rudolf Steiner refere-se às hierarquias espirituais em muitas de suas palestras. Em sua obra Ciência Oculta, ele dedica um capítulo à atuação das mesmas na evolução do universo e do ser humano. Além disso, descreve os períodos evolutivos cósmico-terrestres e o que ele denomina épocas culturais da humanidade pós-atlântica. Tudo bem até aqui? No decorrer, no, no decorrer evolutivo, o ser humano foi perdendo a consciência da realidade do mundo espiritual. Antes, apesar de viver no mundo físico material, ele percebia a realidade do mundo espiritual, repleta de seres espirituais. Mas com o processo da evolução, foi tornando-se cada vez mais desperto no mundo terreno. Na época cultural da antiga Índia, de 7.200 a 5.000 a.C., os seres humanos possuíam uma clarividência em relação à realidade espiritual, sendo que o mundo físico era maia, ilusão. E o que existia para eles era aquela outra realidade. Eles estavam ainda pouco encarnados em seu corpo. Na época cultural da antiga Pérsia, 5.000 a 2.000 2.900 a.C., os homens se voltaram para o cultivo da terra e a domesticação dos animais, estando já também mais ligados ao seu corpo e à terra. Na época cultural do Antigo Egito, da Babilônia e da Caldeia, 2.907, 747 a.C., o ser humano passou por uma profunda transformação. Desenvolveu a alma da sensação e começou a despertar, a ter interesse pelo mundo terreno e a formular perguntas. Os mundos divinos fecharam-se ao seu olhar à medida que crescia o seu interesse pelo mundo da matéria. Ainda não existia o pensar abstrato. Tudo se ligava às observações, sensações, impressões sensoriais ou suprassensoriais. Foi nessa época que surgiu a escrita e se iniciou a história.
E na quarta época cultural, pós-atlântica, a época greco-romana, de 750 a 1413 depois de Cristo, surgiu a alma intelectual afetiva. Nas obras de Homero, do século VIII a.C., Ilíada e Odisseia, percebe-se que o homem fazia parte de uma trama desenrolada em mundos superiores, sendo um apêndice das forças das hierarquias espirituais que o permeavam. Aos poucos, os gregos constataram que havia uma ordem racional, um princípio, uma lei, a qual deram o nome de nous, e que correspondia ao intelecto humano. O pensar grego era diferente do que concebemos hoje, quando o homem que pensa é considerado produtor de seu pensamento. Na época grega, pensar era refletir, reproduzir uma realidade existente no mundo espiritual, o âmbito das hierarquias espirituais. O filósofo grego Dionísio, o Areopagita, que foi convertido por Paulo no Areópago, quando da pregação deste apóstolo em Atenas, em 50 depois de Cristo, fundou a primeira escola esotérica cristã, renomeando esses seres hierárquicos espirituais como seres de Vênus, seres de Mercúrio e etc., no total de 9 hierarquias. Denominou-se serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes e potestades, principados, arcanjos e anjos. Ou a gente pode também chamar de forma diferente, né? De trás para frente, anjos, arcanjos, arqueus, exousiae, dinamis e quiriótetes, tronos, querubins e serafins. Eu acho que a gente conhece mais assim, né? Dentro desse olhar da antroposofia, conhece assim. É que o Dionísio, ele começa a dar esses nomes, né? E aí está muito ligado ainda à cultura cristã. Sim, Então, sim. Na Bíblia tá assim, né? sim. Uhum. Até aqui, como é que está para vocês essa leitura, esse apenas um apanhado do que era, né, na antiga Pérsia, no início, né, da antiga Índia, quando ainda tinha uma conexão muito grande com o espiritual, e aí pouco a pouco ele vai se afastando desse espiritual, né, para entrando, ficando lidando mais com as questões da terra, né, mais do terreno e se afastando mais desse espiritual. Até o momento que a gente está, que depois a gente começa a voltar para esse mundo espiritual, só que agora de uma forma com muito mais consciência, né? Com esse desejo de voltar para o mundo espiritual de forma mais consciente. Surge alguma questão? Querem compartilhar alguma coisa? Ou a gente vai até a página, finalizando isso, é até a página 20, né, Helena? É, ainda temos tempo. É. Podemos continuar. Uhum. Então, continuando, ninguém tem pergunta, eu vou continuar. Nada se sabe com certeza da vida de Dionísio, o Areopagita, após sua conversão, mas a ele são atribuídas diversas obras, entre elas os nomes divinos, a teologia mística, a hierarquia celeste, nas quais ele apresenta as citadas denominações que se mantiveram até a filosofia escolástica, nos séculos 11, 14 a 14 a.C. Na época da alma intelectual afetiva, existiram duas correntes da civilização ocidental, uma formada pela herança greco-latina,
representada pela filosofia escolástica, e outra formada pelo impulso judaico-cristão, expresso na escola de Chartres. Ambas apresentavam o cristianismo como uma imagem da natureza dos seres espirituais atuando no ser humano, sendo que os elementos naturais, terra, água, ar e fogo, atuavam no corpo e os planetas atuavam em nossa alma, imprimindo as qualidades anímicas e sua forma de expressão em nosso pensar, sentir e agir. Pensar, sentir e querer. Desde o século XIII, as 9 hierarquias espirituais podem ser contempladas como esculturas no portão sul da Catedral de Chartres. Esta foi a mais importante catedral gótica da Idade Média, e nesse portão, denominado Portão da Transubstanciação, as hierarquias formam uma escada ascendente que representa o ensino espiritual da escola de Chartres. O aluno deveria, degrau em, de degrau em degrau, adquirir consciência desses seres espirituais que representavam diferentes estados de consciência. O pensamento era considerado um instrumento necessário à percepção do espiritual, sendo o fator de compreensão e participação na realidade do mundo espiritual. Os manuscritos de Dionísio, posteriormente compilados como Corpus Areopagiticum, sobreviveram ao longo de séculos até irem parar em Chartres. Duas de suas obras, Os Nomes Divinos e a Teologia Mística, descrevem dramaticamente os 9 níveis dos seres divinos, associados em grupos de 13 hierarquias que participaram da evolução da Terra e do ser humano. O desenvolvimento do eu e da alma da consciência na quinta época pós-atlântica, a partir de 1413 d.C., século XV, exigiram a separação em relação ao mundo espiritual e o esquecimento dessa origem. A presença do Cristo na Terra veio permitir ao homem elevar-se ao mundo espiritual, espiritualizando e superando a si próprio, resistindo às influências negativas e aspirando a uma identificação com o divino numa atitude de liberdade espiritual. Nesse aprendizado, o pensamento é considerado um instrumento necessário à percepção do espiritual, desde que integrado à vivência dos sentimentos. E assim ambos, o pensar e o sentir, se tornam órgãos de compreensão e de participação no mundo espiritual, no mundo espiritual. Steiner, em sua obra Ciência Oculta, passa a denominar as hierarquias espirituais da seguinte forma: primeira hierarquia, serafins, querubins e tronos. Segunda hierarquia, exousiae, Kyriótetes, Dinamis e exousiae. Terceira hierarquia, arqueus, arcanjos e anjos. Tudo bem até aqui? Pode Eu falar. queria dar uma contribuição, porque esse caminho de evolução, né, da humanidade, assim, é espelhado na criança, né, no ser humano. E aí tem uma historinha muito bonitinha que uma família ganhou a segunda criança quando a primeira filha estava por volta dos 6 anos, 6 anos e meio, uma família do Anabá. E aí, quando a mãe chegou em casa, né, da maternidade com a segunda criança, era uma menina também, a mais velha falou: pai, mãe, eu preciso muito falar com a minha irmãzinha a sós. Aí os pais, né, meio assim, receosos, porque medo de ciúme e tal, né? Não, insistiu, preciso falar a sós, tá bom, aí deixaram. Então botaram o bebê no berço e ficaram na porta, assim, né, espiando. Aí a irmã mais velha chegou e falou: irmãzinha, irmãzinha, me conta como é que é Papai do Céu, que eu já tô me esquecendo.
Ai, meu Deus. Não é lindo, né? É, Essa percepção, assim, eu estou me esquecendo, né? Então, assim, a gente foi chegando também, né? Sim, Na Terra, né? exatamente. E a gente se esqueceu e agora precisa se lembrar outra vez, né? Esse é o caminho. Muito linda a história, muito obrigada. lindo. É, como a criança ela ainda está, né? Tem essa conexão presente, e realmente vai esquecendo, né? E que se o adulto que está próximo puder perceber, né, escutar algumas falas que a criança traz, às vezes de brincadeira, né? Uma brincadeira, a gente vai perceber o quanto ela está realmente conectada com esse mundo espiritual, como você trouxe esse exemplo, né? Uhum. Muito lindo. Há mais alguma coisa? Continuo? Temos tempo ainda. Uns 10 minutos. É. Continuo? Então vamos lá. Agora, as esferas planetárias. É só uma coisa, Eliana, quando ele traz essas hierarquias, ela também vai ligar cada uma dessas hierarquias, né? Ela está numa esfera planetária, como o anjo na Lua, o arcanjo, né? Lua, Vênus, Mercúrio, e Anjo Mercúrio, isso, os arqueus em V. Vênus. Depois, na segunda hierarquia, estão na esfera do Sol. Isso. E depois Cronos, Marte, Júpiter, os Júpiter e querubins, Saturno. os serafins. Exatamente. Bom, vamos lá. As esferas planetárias. A primeira hierarquia inclui os serafins, os querubins e os tronos, que iniciaram a evolução e estão tanto em seu início quanto em seu fim, no Alfa e no Ômega, na construção do cosmos. Eles atuam por parte do divino desde a esfera macrocósmica, que é denominada a esfera do Pai, de Deus, do amor divino, da doação cósmica. São seres de um processo evolutivo bem anterior ao nosso, sendo tão avançados em sua evolução que foram capazes de fazer fluir de si sua própria substância, dando nascimento ao atual estado do nosso sistema solar. A segunda hierarquia é formada pelos Quiriótetes, os Dinamis e os Exusié. No processo de configuração do nosso cosmo, a primeira hierarquia atuou de fora, enquanto a segunda hierarquia atuou de dentro do processo, acolhendo os planos divinos, transformando-os em sabedoria e dando-lhes movimento e forma. E por último, a terceira hierarquia dos arqueus, arcanjos e anjos está mais próxima do ser humano porque estes seres desenvolveram sua essência nessa etapa evolutiva em que nós, antropói, nos encontramos e na qual estamos destinados a tornar-nos co-criadores da evolução. Na palestra, o Logos individualizado e a arte de extrair o espírito da palavra, Rudolf Steiner chama atenção para o fato de que o homem deveria reaprender a vivenciar as hierarquias como realidades em sua vida interior e perceber essas entidades por meio dos pensamentos, sentimentos e ações. Essa palestra está no GA 224, do dia 2 de maio de 1923. Se a humanidade tivesse compreendido a conexão entre os conhecimentos de Paulo, de Dionísio e das escolas de mistérios esotéricos da Índia, da Pérsia e do Egito, saberia que por lua se deve entender o reino dos anjos,
por Mercúrio, o reino dos arcanjos, e assim por diante. Esta conexão ficou perdida, porém nas experiências de quase morte, nas jornadas místicas, nos mitos, nas lendas de vários povos, encontramos tais vivências, inclusive como descrições de viagens espirituais para outras regiões espirituais, diferentes da nossa realidade material. Cada um de nós é um reflexo do cosmo, um microcosmo, e possui um relacionamento com os seres celestiais. Ao atravessarmos as esferas planetárias no processo entre a morte e um novo nascimento, podemos influenciá-las com nosso aprendizado terreno, ao mesmo tempo em que somos influenciados pelos seres celestiais dessas esferas ao prepararmos a próxima encarnação. Em seu livro A República, Platão, de 428, 427 a.C. a 348, 347 a.C., relata o mito de que durante 2 semanas, depois de morto, volta à vida e descreve sua experiência na vida intermediária. Foi morto em batalha. Ele voltou à vida quando jazia no alto da pira funerária. E então contou o que vivenciou no outro mundo, estendendo-se do céu às extremidades do eixo da necessidade, por meio do qual todos os círculos, órbitas, giravam. Em torno desse polo, coluna ou eixo, havia ao todo 8 espirais ou órbitas colocadas umas dentro das outras. A gente pode ficar aqui, né, Lia? Sim. Muito bom. Como é que ele fala de experiências de quase morte aqui, em que as pessoas vão falar das jornadas místicas, e não sei se vocês leram alguma coisa, né, de experiências, mas todas as pessoas que passaram por alguma experiência de quase morte têm relatos semelhantes, né, de encontros com seres espirituais, né, nesses, né, nas suas nesses relatos, mesmo pessoas que não acreditavam, né, é, tem alguns livros interessantes sobre isso, inclusive de um médico neurologista que não acreditava em absolutamente nada e que ele passa por essa vivência e vai relatando o encontro com outros seres. Então, a gente vai retomando isso, né? E aí ela vai trazendo, né, para bem, bem próximo, né, dessa nessa leitura. Sim. Foi tranquila a leitura de hoje? Para todo mundo, essa leitura foi familiar? Preciso estudar, Hã? é muito. Tá bom. Querem colocar alguma coisa? Não? Tudo bem? Todo mundo muito quietinho. Tá muito quietinho hoje, né? Todo mundo muito quietinho. Então, tá bom. Então, nós vamos nos ver daqui a 15 dias. Tá É bom? o primeiro dia, ainda estamos nos conhecendo, vai aos poucos. Daqui a pouco É, vai ser uma fofocaiada só. é. A gente, nos grupos anteriores, teve muitas partilhas, né, em algumas relatos, né, do livro, acabava tendo esse compartilhar de alguma questão, de alguma vivência, de algo seu, né? Então, isso a gente vai fazendo ao longo realmente do encontro.
E aí no próximo encontro, mais quatro pessoas, cinco se apresenta e aí todo mundo passa a se conhecer melhor. E aí vamos formando uma egrégora aí para a leitura desse livro. Então, Então, nos vemos daqui 15, tá oi? bom? Nos vemos daqui 15. Isso. Um Boa beijo, muito noite. obrigada. Beijo, Beijo, gente. boa Boa noite. noite. Um Boa beijo Obrigada. e um Boa beijo para o Centro noite. Paulos. É, tudo de bom. Daremos. Só assiste.